Chegamos! Chegamos no Alasca! Bom dia! Estamos aqui no estacionamento da Real Canadian Superstore. Deixa eu ver aqui. Então, Como vocês podem perceber, amanheceu o dia frio e chuvoso. E eu estou aqui na cozinha preparando um super café da manhã, porque deixa eu ver aqui dentro. tá, e tava aberto, Acho né? que eu não devia deixar a claraboia aberta. Então. Estou preparando um café da manhã para recebermos visitas para o café da manhã. Nós vamos receber uma família de 4 pessoas. Vamos ver se vocês conseguem adivinhar quem são. São 4 pessoas, né? Claro que sim, óbvio que sim. Não, são 3 pessoas e mais um membro familiar. Uma família de 4 seres. Isso, aí pode ser. Então eu tô aqui preparando o café da manhã, vou passar café, coloquei umas frutas vermelhas que eu tinha congeladas ali pra fazer uma espécie de geleia, porque eu vou fazer panquecas. Inclusive quero aproveitar para fazer um disclaimer sobre as panquecas, que as pessoas pedem a receita. A receita é essa aqui, ó, uma mistura pronta de panqueca, entendeu? Pancake e baking mix. Ela é uma mistura pronta, que eu comprei no Trader Joe's, eu até mostrei aqui já algumas vezes. É muito gostoso, dá pra fazer várias receitas e a panqueca fica ótima, mas eu não sei a receita da panqueca. Sabe quem sabe a receita da panqueca? A Karina do Hot Second Ah, é Class. verdade. Manda uma mensagem pra ela que ela sabe passar a receita. Ela fez panquecas pra gente. E é bem aqui boa no a panqueca americano, também. tá? Então, aproveitar, né? Um climinha gostoso pra tomar um café da manhã. Sim, tá bom com hoje. amigos, né? E enquanto a Fábio faz o café da manhã, eu vou aproveitar e editar o vídeo, adiantar os trabalhos do próximo vídeo. As pessoas já estão chegando. Daqui a pouco. Já? Então tá. E a Fábio tá na atividade aí de secar o Faz tanto claraboia e fazer o café. Faz tanto tempo que eu não passo café na garrafa que eu não lembro mais a quantidade. Tô com medo. Vai ficar bom. Hoje vai rolar um Pumpkin Spice Latte. Aí eu deixei ali pra caso alguém queira tomar, tipo você. Eu vou querer experimentar o Pumpkin Spice Vai Latte ficar bom com caseiro. o café passado? Deve ficar, né? E o dia realmente tá muito feio hoje. Olha só como é que tá aqui. Tá frio pra caramba lá fora. Tá chovendo desde a madrugada. Inclusive tá com previsão pra nevar hoje. Aquela neve que nem a gente pegou no caminho, que é praticamente uma geada, assim. Não chega a nevar de verdade. E que daí a paisagem fica bem bonita, mas, né, o frio vem junto. Mas como tá chovendo, talvez não chegue Pode a ser, nevar. Queria, afinal de contas, hoje a gente vai ficar em casa o dia inteiro trabalhando. Deixa eu tirar isso aqui. Esconder no banheiro pra tirar do caminho. E a visita chegou trazendo neve. Gente, eu preciso terminar meu café e fechar aqui, porque senão vai esfriar, né? Pode entrar. Oi! Bom dia! Vem trazer o Guga pra cá pra gente trazer, tá? Ah, vai fazer um... Eu botei o tapete aqui. É? Você Pode quer? trazer, pode trazer. Uhum. Ele tá acostumado, né? Só pega ele no colo pra ele não se É, molhar. vou pegar ele Isso no colo. Não, deixa a gente. Você cumprimentar primeiro? Tá muito frio! Docinhos. Meu Deus. Ah, eu vou cumprimentar depois que eu vou tirar o teu. É melhor, né? Traz dele, tadinho. E aí, Oi, tudo bom? como é que vocês estão? Bem, vocês, gente. Finalmente esse mundo Pois é. Demorou, mas aconteceu. Olha só. Porque a galera vive falando. Quando é que vocês vão encontrar os dois? Pois Os é. 3, os 4 agora? Tem gelo? Caiu. Olha quem chegou aí. Esse é o Guga. Oi. Vai cheirar. Aham. Gosto de carinho, né? Ama. Óbvio, né? Não, tem cachorro que é meio assim. Não, sai tem fora. cachorro que não curte Se muito, você né? fizer um pouquinho, ele já gruda em você e não sai da sua perna mais. É. Olha ele Tá bom, Eu adoro cachorro. Ai, por favor, sem cerimônias, tá? Tá demais, Vocês cara. vieram e trouxeram a neve junto aí. Fecha? Pode fechar. É meio ruim fechar. Tchau. Chegou com neve, vai embora com sol. Você demorou. Tchau, boa viagem. Pra vocês também.
Agora que as nossas visitas já foram embora, do café da manhã, que virou almoço, que virou café da tarde praticamente, eu vou ajeitar as coisas por aqui. O Léo já voltou lá pro lugarzinho dele para trabalhar, porque precisamos editar vídeo. Ele vai ficar editando vídeo, eu vou terminar de limpar a cozinha. Ainda temos mais uns compromissos no dia de hoje. Hoje o nosso dia estava muito movimentado, muito social. A gente falou que a nossa vida social estava agitada. A gente vai sair pra jantar agora com um amigo de infância do meu cunhado, que mora aqui na cidade onde a gente tá, aqui em Whitehorse. É muita coincidência, até a gente tá comentando, faz mais de 10 anos que a gente não se vê. E é muito legal, assim, ter uma pessoa da nossa cidade, ter uma pessoa de Brusque aqui, é muito doido. Ele não gosta de aparecer, então a gente não vai mostrar muito, mas eu só queria deixar registrado aqui esse encontro e também agradecer os presentes. Nós ganhamos Buff, que são essas... eu vou chamar de cachecol, como eu sempre faço aqui pra dar uma referência pras pessoas do que eu tô falando, que é esse tecido que é próprio pra você usar em volta do pescoço, muito útil agora no frio. Ele trouxe também pra gente alguns chás locais, vários tipos de chás diferentes aqui pra gente experimentar. Como vocês sabem, todas as noites a gente toma chás de dormir e nesse frio que a gente tá passando, o chá tem sido até mais nossa companhia do que o café. Falamos isso no último vídeo. E também um cheirinho aqui pra gente, coisa que a gente nem gosta, né? Quem acompanha aqui o canal sabe que a gente não gosta dessas coisas, então. Só pra deixar registrado aqui o nosso agradecimento. A gente vai sair pra jantar agora, são 6:30 da tarde mais ou menos, e aqui o pessoal janta mais cedo, então a gente tá saindo agora, vamos dar uma caminhadinha no frio sim, mas vamos muito bem vestidos, muito bem paramentados pra aguentar o frio e aproveitar o dia do lado de fora. À noite, no caso, né? Fala galera, mais um dia aqui em Whitehorse e hoje a gente passou a noite em um lugar diferente. A gente na verdade passou a noite do outro lado da rua, lá onde tem aquela bandeira do Canadá. Lá é um Save On Foods, é um supermercado e tem marcações do Overlander, então a gente aproveitou e passou a noite lá. Mas aqui onde a gente parou o carro tem um Walmart e uma Canadian Tire. E eu preciso passar na Canadian Tire para ver o preço das correntes, pra gente poder botar nas nossas rodas, caso a gente precise. E um limpador pra gente poder limpar a neve e gelo do nosso para-brisa. A neve a gente até consegue tirar com uma vassoura, mas se ela começar a virar gelo, a gente precisa raspar do para-brisa. Então essas pás são bem importantes. E ontem foi um dia muito legal. Fazia tempo que a gente não parava, assim, só pra conversar com pessoas. A gente conheceu o Diego e a Mayara pessoalmente, já nos conhecíamos pela internet, mas a gente finalmente pôde se encontrar e conversar pessoalmente. São dois queridos. E o mais incrível foi ter reencontrado o Rodrigo. Ele estudou com meu irmão no colégio, lembro dele muito pequeno, indo lá em casa brincar com meu irmão indo na casa dele, e ter encontrado ele tanto tempo depois, e principalmente aqui em Whitehorse, do outro lado do continente americano, é incrível. E olha que maluco, o Rodrigo mora aqui há bastante tempo e trabalha aqui em Whitehorse como mecânico de aviões. O único meio de locomoção para várias regiões aqui do Canadá e do Alasca são os aviões de pequeno porte, e ele trabalha arrumando esses aviões aí. E como o Fábio comentou, ele não gosta muito de aparecer, mas eu só queria deixar registrado aqui, cara, foi um prazer gigante ter te reencontrado. E com certeza na nossa passagem de volta aqui pro Whitehorse a gente vai se ver de novo. Ó, aqui tem algumas opções dessa vassourinha com o scraper, né, a pazinha que eu comentei. E tem também o scraper sozinho, ó, que é o raspador, né, aí a gente passa assim em cima do vidro e aí pode tirar a camada de gelo. Esse aqui tá saindo R$4,99 e a pá mais barata é essa aqui, ó, tá saindo $10. Nossa, aqui no corredor tem mais um monte de opção. Tem esse aqui por 17. Mas aqui talvez seja interessante porque daí tem o extensor aqui, ó. Olha só, tem até aquelas luminárias para motorhome e 12 volts já. R$37,99. Cara, essa loja tem de tudo. Eles, na verdade, são especializados em peças automotivas. Tem desde óleo, pneu, né? Canadian Tire. Pelo nome já dá pra saber que eles são especializados em pneus. Mas hoje é uma loja de departamentos, então tem de tudo. Mas a quantidade de coisa para carros realmente é impressionante.
Agora sim, compramos a nossa vassoura com o scraper. Então se nevar, a gente pode pelo menos limpar a neve, tanto do nosso para-brisa quanto das nossas placas solares também, que é importante. Agora a gente tem mais umas coisas para resolver aqui em Whitehorse, para depois a gente seguir viagem, porque ainda hoje, ou no mais tardar amanhã, a gente está cruzando a nossa última fronteira. Tudo pronto? Tudo pronto. Sabe que eu ia te mandar uma mensagem? A gente ia ali pegar um sanduíche Podemos ir? pra almoçar. Complexo, vou fazer com uma mão só isso aqui. Volta ali, ó. Feito pra isso. Tirando o friozinho, que hoje tá bem de boa até, né? Tá bem mais tranquilo que outros dias que a gente já pegou. E a cidade de Whitehorse é uma cidade legal, assim, lembra muito, assim, Ushuaia. Eu não sei se todas as cidades frias, que tem esses invernos mais rigorosos, tem caras parecidas, mas as cidades que a gente passou aqui tem esse clima mais frio, tem as mesmas características, né? Abemos sanduíche, abemos café e bagunça. É um bom breakfast sandwich. Quer juntar? As tralhas aqui, ó. As coisas que a gente separou. A gente mostrou pra vocês que a gente tava organizando o carro e tal pra doação. A gente vai deixar em um Salvation Army aqui. A gente sabe que tá fechado, mas a gente deixa sempre em algum lugar onde a gente pode deixar as doações. E aí eles conseguem distribuir conforme necessário. Tem mini pinheiros aqui do lado. Pronto? Tá fechado, mas deixa ele. Que a gente sempre fala, né? A gente precisa circular as coisas. Então, que a gente não tá usando, outras pessoas podem usar. Principalmente no frio, né? Então, coisas de frio. I don't wanna be giving too much away just yet. Don't wanna be spilling my guts to someone I just... Vamos abastecer o nosso último tanque No Canadá. no Canadá. Mas é o último tanque antes de chegar no Alasca. Que loucura, não tá nem pedindo a ficha ainda. Hello. You have something, sir? No, no. All good, yeah, thank you. Aqui eles têm gente ajudando a encher. Diferente. You say you've been burned a few times now. Well, so have I. E aqui a gente tá pagando R$1,99 por litro no diesel, que é o mesmo preço da última vez que a gente abasteceu no caminho. Achei que estaria um pouco mais barato aqui em Whitehorse, porque é a capital do Yukon, é a capital desse território no Canadá, mas no fim... Mas a gente também tá muito longe, né? Então, e para encher o nosso tanque, deu $140. Caro. E na hora de pagar, a gente sempre conta com a Nomad. Com a Nomad, a gente tem uma conta global digital 100% gratuita. Sem taxa de manutenção, sem taxa de abertura e sem anuidade. É a forma mais prática, econômica e segura de a gente levar dinheiro em viagens. E usando o nosso cupom Léo e Fabi, você ganha até $20 de cashback na primeira transação que você fizer no aplicativo. Aqui embaixo vai estar o link e também o cupom para você inserir quando abrir o aplicativo. Não esquece de inserir o cupom. Você tem 15 dias desde que você inserir o cupom para fazer a primeira transação e você ganha até $20 de cashback. Então se você ainda não usa a Nomad, aproveite essa oportunidade e abre sua conta. A Nomad é aceita em mais de 180 países. Você pode usar o cartão físico ou
ou digital. Só pra ter uma ideia, hoje a gente usou o cartão digital e o cartão físico. E nós estamos no Canadá, amanhã nós já estaremos de volta nos Estados Unidos e a gente continua usando a nossa conta da Nomad normalmente funcionando em todos os lugares por onde a gente passa. Então clica no link aqui na descrição e abre já a sua conta. E não esquece de usar o nosso cupom. Agora vamos encher água pra gente poder seguir viagem, porque queremos chegar aos Estados Unidos no máximo amanhã. Bora. Yes, we do. We're just two lonely souls meeting at a laundromat. Two lonely souls wanting love. We are. Eu vou aproveitar que aqui no posto, além de a gente poder encher água e esvaziar o nosso porta-pote, eles têm uma estação de carga de propano. Então eu vou tentar encher o nosso cilindro para ver se a gente consegue ir até o Alasca e voltar sem ter que encher por lá. Lonely souls at a laundromat. Não rolou. Assim como lá nos Estados Unidos, eles aqui não conseguem checar a validade do botijão e como ele tem alguns amassados, eles preferem não encher. Aí eles falaram que eles até poderiam fazer a carga se eles trocassem a válvula. Porque essa válvula aqui eles até utilizaram no Canadá uns tempos atrás, mas hoje em dia já não utilizam mais. Mas para isso eles teriam que esvaziar o nosso tanque. Então não faz muito sentido, a gente perderia quase toda a carga que tem aqui. Aí se for pra gastar, aí eu acho que vale mais a pena a gente comprar depois outro botijão. É, né, exato. que precisa. Aí não vale a pena. Então acabando esse gás, a gente compra outro botijão e pronto. So we are. Two lonely souls. Olha, são impressionantes os ventos que a gente está pegando aqui na estrada. Lembra bastante até os ventos que a gente pegava lá no Ushuaia e na Ruta 40, na Argentina. Os ventos patagônicos. É, tem hora que o vento dá uma jogada no carro, assim, a gente tem que corrigir no volante. É bem importante que a gente dirija com cuidado e devagar para não ter nenhum problema. E fazer essa estrada aqui no dia de chuva ou de neve, eu acho que é praticamente impossível se o vento estiver assim. E uma coisa interessante é que a gente está passando aqui do lado de uma cadeia de montanhas muito bonitas, que estão com os picos todos nevados. E das montanhas para o outro lado já é Alasca. E inclusive nessa parte do Alasca que fica a capital, que é Juneau. A gente não consegue chegar lá de carro, mas tem como chegar em algumas regiões ali e cruzar por dentro do Canadá. Mas a gente vai seguir em frente pra continuar na Alaska Highway e cruzar a fronteira em direção a Fairbanks. Let go, I don't want to, but I'm gonna try. When she left me, yeah, let a little bit inside. You know, maybe things are gonna be alright. 'Cause I just wanna see the light. I'm so sick of waiting and getting too restless to be in this dusty town. I've heard of this place where Ai, ele tá parado no meio da rua. Olha o tamanho do urso. Que na câmera ele fica bem pequenininho. Põe na 2, desliga e põe na 2. so let go, I don't want to, but I'm gonna try. When she left me, yeah, died a little bit inside. You know, maybe things are gonna be alright. 'Cause I just wanna see the light. Paramos a uns 80 quilômetros mais ou menos da cidade de Beaver Creek, porque tava começando a ficar bem escuro e é um pouco mais complicado dirigir à noite. Como vocês viram, a gente encontra uns animais no meio do caminho, ou até mesmo buraco. Essa rodovia nesse trecho aqui tem bastante buraco e bastante conserto assim no meio da pista, então pode ser perigoso pra gente dirigir à noite. O que, Fabi, você tá chorando? Tá emocionada. Tá emocionada? A gente tá a 100 km do Alasca. Verdade, né? A gente tá muito perto. Eu acho que a gente só vai pensar nisso amanhã, se é que a gente conseguir dormir. Mas eu acho que amanhã, quando a gente estiver chegando mais perto, eu acho que vai começar
a cair a ficha, assim. né? Mas nós estamos a mais ou menos 100 km da fronteira, 100 km da placa, que é antes da fronteira, inclusive. Mas a gente parou no meio do nada. Tinha uma marcação no Overlander de uma coisa que eles chamam de pull-out, que é só tipo um cantinho da estrada, assim, uma área reta e tal, um pouco pra fora. E a gente tava comentando que talvez a gente consiga ver a aurora boreal, porque aqui a gente já tá no eixo da aurora. Tem uma possibilidade, porque a gente tá num lugar isolado, que vai ficar bem escuro à noite. Vamos ficar na expectativa. Vamos, na torcida. Então, se por acaso a gente não conseguir dormir de ansiedade, a gente já tem o que fazer, que é ficar esperando a aurora. E a janta hoje vai ser quirera com costelinha de porco. Quem viu o vídeo do supermercado viu que a gente tinha comprado para fazer a receita dos pais da Fabi. E enquanto a Fabi cozinha, eu vou trabalhar. Bom dia, galera. Esse é o pull-out que a gente dormiu. A gente tá do ladinho da estrada. Então a entrada fica logo ali, pra esse pátio. Não tem nada aqui. É só um lugar pra parar mesmo. E aqui atrás tem uma ponte, porque a gente tá bem na parte de trás de um riacho aqui. A gente tem uma vista muito bonita das montanhas e estão todas nevadas, olha só. E eu até gostaria de subir o drone aqui, mas não sei se dá pra notar, tá chovendo. Então vamos evitar, né? E olha só, tá tão frio que... Tá no chão aqui, tá congelado. A gente tá bem do lado da mata aqui. Então tô carregando meu spray contra ursos. Como a gente encontrou um na vinda, né? Melhor prevenir. Nossa senhora. A água aqui é muito gelada. A gente no caminho viu vários lagos que já estão começando a congelar. E aí ele vai formando umas pequenas crostas, assim, como se fossem umas ilhas. Ainda bem fininhas, não tão brancas ainda. Mas a gente pode ter uma noção da temperatura da água. Agora eu vou entrar pra gente terminar de se arrumar e pegar a estrada. A gente tá a 50 km de Beaver Creek e começou a nevar agora. Tava chovendo, tava muito frio lá onde a gente parou, mas agora tá realmente começando a cair neve. Tinha previsão para que nevasse hoje, mas era para ser no final da tarde. Mas aqui o tempo muda a todo instante. A gente olha a previsão do tempo, as coisas já estão diferentes. Olha, de manhã é uma coisa, de tarde é outra coisa, então não dá pra confiar tanto assim. Muita gente falando que a gente não encontraria motorhomes e a gente vê vários no caminho, muitos deles saindo do Alasca, fazendo caminho contrário. Mas a gente encontrou alguns, né, no mesmo sentido. É que quando as pessoas falam assim, nossa, mas tá todo mundo indo embora e vocês estão indo pra lá agora, quem é todo mundo? Porque a gente vê várias pessoas indo, muitas voltando, porque não querem pegar o frio, mas tem muitas pessoas que estão indo agora exatamente pra pegar o frio, pra pegar a aurora boreal. Tem coisas que são diferentes no outono e é o que a gente vai ver por lá. Inclusive, bastante neve, pelo jeito. E quando o tempo tá assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Como vocês viram, tinha uma poça lá perto de onde a gente estava estacionado, que estava completamente congelada. E isso pode acontecer na estrada. Tem muito vento e a neve caindo, né? Ela até descongela quando cai no chão, mas com a temperatura ela pode voltar a congelar. E aí isso pode criar umas camadas finas de gelo no asfalto. E aí isso é bem perigoso de a gente derrapar. Então a gente tem que andar com bastante calma nessas horas e tomar cuidado para não ter nenhum problema. Mas bora, aqui o Alasca tá quase ali. Mas a gente vai por etapas. A gente tem que chegar em Beaver Creek e não nevar tanto, a gente chegar lá tranquilo. Beaver Creek é a última cidadezinha um pouquinho maior antes da gente chegar na fronteira do Alasca. Aí a gente chegando ali, a gente vê como é que estão as condições da estrada, porque a gente tá sem sinal desde ontem. Não tem sinal nenhum na estrada. Então, chegando lá, a gente pega o telefone, vê como é que estão as condições das estradas e tal, pra daí seguir os últimos 30 quilômetros mais ou menos até a fronteira. My apartment is a mess. There's no room for happiness. Been alone too many nights. Chegamos aqui em Beaver Creek. Não saímos ilesos desse último trecho. Um cara passou na estrada no sentido contrário e acabou levantando uma pedra que quebrou o para-brisa aqui. Pinicou. Mas faz parte.
coisas que podem acontecer na estrada, né? É. A gente chegou aqui em Beaver Creek e, na verdade, a cidade parece mais uma cidade fantasma. É, então. As coisas estão funcionando, mas tudo muito afastado, poucas coisas. Tudo parece meio abandonado, assim, sabe? Muito doido. É, tem alguns hotéis ali pra trás que não parece nem que é por temporada, né? Parece que já tá há tempo, assim, fechado. Tem mato crescendo na frente. Mas é onde a gente interessante. passou aqui tem um hotelzinho, um motel, né, que eles chamam, e uma bomba de combustível. E é só. Agora a gente vai dar uma checada aí como é que estão as previsões do tempo para as cidades para frente, principalmente dentro do Alasca, para daí a gente poder seguir viagem. E olha só, eu abri o mapa agora e a gente já teve aqui nessa pontinha, aqui no Ushuaia, atravessou a América inteira e a gente tá aqui agora. Do ladinho da última fronteira. A gente tá muito perto. São exatos 31 quilômetros até a placa. Não é nada, né? Aqui do lado. E tu já passou 50 mil quilômetros? Meu Deus. Que maluco. Mas não cai a ficha direito. E agora aqui em Beaver Creek era pra estar nevando, talvez nos arredores da cidade, por onde a gente entrou, né? E tá 1 grau e sensação de 0 graus. Tá tranquilo. Tá tranquilo, perto do que a gente já pegou e do que vai pegar pra frente, eu acho que tá bem de boa. Estando no 0, tá tudo certo. Se não tiver negativo, tá ótimo. Chegamos! Chegamos no Alasca. E verdadeiramente chegamos no Alasca, né? Que tá nevando. Muito. A gente chegou no Ushuaia debaixo de neve. Não tanto assim, né? Não tanto assim. Chegamos no Alasca com muita neve. Maravilhoso. Não dá nem pra acreditar. Não. 712 dias de viagem, mais de 40 mil quilômetros, quase 45 mil quilômetros rodados pra chegar até aqui e chegar embaixo de neve. É. Acho que essa é a parte mais legal. É a parte mais legal. Porque uma coisa é chegar no Alasca, né? Uma coisa é chegar no Alasca desse jeito, né? Nevando assim. A expectativa. Eu não imaginava. Eu acho que, mas é o que a gente imagina quando pensa no Alasca. É. A paisagem tá linda. Ai. A gente tá meio anestesiado, assim. Acho que essa é a sensação que eu tenho, que a gente tá anestesiado. Não dá pra acreditar ainda que a gente tá aqui. Eu acho que depois de cruzar a fronteira oficial ali, a fazer a aduana, todo esse processo, aí eu acho que vai cair a ficha. Aí cai a ficha, é. Mas só de ver nevando assim já é Maravilhoso. muito massa. Chegamos. Chegamos. Quem diria, né? 3 anos atrás a gente comprou uma van, construímos pra fazer essa estrada. A gente falava tanto, né? Vamos pra Alasca, vamos até o Alasca. E a gente chegou. É que parece assim, quem acompanhou viu alguns vídeos, sabe? A gente tenta compartilhar, a gente tenta mostrar o que a gente tá vivendo, mas parece que passou rápido, principalmente pra quem começou a acompanhar no meio da jornada. E a gente tá há 3 anos vivendo essa expectativa, vivendo isso. Por mais que a gente mostre, ninguém faz ideia do que a gente passou pra chegar aqui, sabe? A gente sabe que a gente tá vivendo um sonho, isso é uma certeza que a gente tem, mas o preço que a gente pagou pra realizar isso é muito alto, e isso é o que ninguém vê, sabe? Na parte de trabalho, seja as questões pessoais, o que a gente viveu pra estar aqui, a gente não consegue nem explicar, ninguém sabe, só a gente sabe que a gente viveu pra chegar aqui. Não tem como explicar. Não. É uma coisa assim...
Mas chegamos. Chegamos. E agora a gente começa uma nova jornada, uma nova aventura. Viver o que é o Alasca, né? Tudo que a gente criou de expectativa. Conhecer esse lugar incrível, extremo. E vamos conhecer ele, eu acho que no auge, talvez. Ai, vamos dar espaço para as pessoas. Vamos. Que tem mais gente querendo tirar Esperando foto. pra tirar foto aqui. Então a gente vai sair um pouquinho e depois a gente volta. Depois a gente volta. Meu Deus, tá nevando muito. Eu peguei minha capa de chuva pra gente sair de novo enquanto a gente espera o pessoal tirar foto. E eu acho que essa coisa da paisagem, os pinheiros nevados, a neve caindo, assim, por mais que seja ruim, porque a gente não consegue tirar foto, a gente não consegue ficar lá fora muito tempo. Eu queria muito voar o drone e tal, mas... Não tem muito como. Né? Mas eu acho que a paisagem meio que complementa, assim, essa sensação de, tipo, chegar no Alasca. Maluco isso, né? Não parece que a gente chegou. Porque que nem tu falou antes, né? 43 mil quilômetros, 2 anos viajando. E parecia tão longe, sabe? E agora tá aqui. A fronteira tá a 1 quilômetro, talvez, de onde a gente tá. A gente já chegou no Alasca, na verdade. A divisa, o É um território, pouco antes. é ali na placa. Quer um chazinho? Esquentar. Que loucura. Pra mim, o mais louco é isso, assim, é essa coisa de, tipo, a gente falou tanto, né? Falava tanto. Só que sempre pareceu tão distante, assim, né? Porque tava sempre lá na frente, era sempre uma coisa que vinha depois. E eu tô meio anestesiada. Anestesia mental junto com o frio lá fora. Que tá nevando muito, muito. A gente já tinha visto neve cair antes, mas assim, acho que não assim, né? Não, assim não. E é bem bonito assim, a paisagem vai se transformando, as coisas vão ficando branquinhas. Drifting down so soft and slow outside my window, I watch it go. Oh, the lilac snow. Though the world... A gente tá passando muito frio, Mas a gente não quer ir embora. mas dá vontade de ficar aqui. Parece Natal de filme, sabe? Quando, assim, é referência, né, de filme de Natal, com os pinheiros brancos e tal, a neve caindo. É muito maravilhoso. Bonito, é um cenário bem bonito. Congelou. Bora fazer a nossa última fronteira da América. Oh, the lilac snow whispers softly on the wind as memories come flowing in. As the lilac snow falls alone. Hi there, how are you? Hello. Hello. How are you? How many people on board? 2. Two. Okay, and you're citizens of Brazil? Yeah. Yeah. Where are you coming from? We're coming from Canada. Okay, Yeah. how long have you been in Canada? We've been for 1 month. 1 month. 1 month? Yeah. This is, you had your vehicle shipped over? We shipped the vehicle from Colombia to Panama. Okay. We did all America driving. Oh, you did? Yeah. Wow. It's a long way. When were you in the U.S. last? It was like right before entering Canada, Okay. and we entered from Mexico. All right. Give me a couple minutes. Yeah, of Sure. course. Do you want me to turn off the view? Keep No? it on. Okay. Roll the window and keep Okay. Ela foi simpática. Então ele falou pra não fechar a janela. Keep it warm. Aqui ela também ia fechar, né? Coitada. Legal, técnica de filmagem, quer dizer. Ai, ai, ai. We're having some computer issues, so just hang tight. No problem. No problem. Muita neve, né? Caindo em cima dos computadores. Tô congelando. Ai, let it snow, let it snow, let it snow. A gente entrou na temporada do quê? A gente escutou música reggaeton e tal, enquanto a gente tava na América Central e no México, certo? Aí no Texas a gente escutou música country, certo? No Canadá a gente escutou Avril Lavigne. Avril Lavigne. Não tem muita música local, não tem mais. Agora a gente vai escutar o quê? Tem uma chance pra acertar. Qual é o tipo de Jingle música? Bell.
Estamos em outubro, mas começou a temporada de música de Natal, tá nevando. Olha ali o carro, que legal. Eles não devem nem conseguir sair, né? Mentira, eles conseguem, né? Porque o pneu deles é próprio pra isso e o carro deve ser todo feito pra isso, né? Mas que legal, né? Eles estão, tipo, acostumados, né? Sim. Isso É, o Carol também trabalhar A as rotina. marmitinhas dele, bem de boa. Como se nada tivesse acontecendo. Tipo assim, a pessoa tá tão acostumada a ter muita neve que quando tem um pouquinho de neve, tipo, como se nada fosse. Que legal, né? Jingle Bell. Alguém perguntou no vídeo que a gente tava lá no camping organizando as coisas se eu ia fazer vídeo decorando a casa. Eu acho que sim, eu acho que já tá na hora. Inclusive. Por fora ela já tá decorada. Com neve. Mas eu acho que já tá na hora de fazer a decoração de Natal. Vai dizer, decorar a casa no Natal e abrir a porta tudo branco em volta. Mesmo que. Acho que se eu chegasse aqui, tipo, em abril, tivesse assim, eu ia fazer isso. Ia botar um pijama de Natal, quando botar uma música. Meu Deus, a gente tem que comprar um pijama de Natal. Ah, mas o teu já é Christmas, Não, não é. Claro que é. Não, óbvio que não. Não, Christmas ele tem. Nossa, um suéter de Natal. Um suéter combinando pra fazer Aham. foto de família. Que nem os filmes, né? O tema do Alasca, não é Alasca, o tema do Alasca É Natal. Nossa, mas eu preciso ver um pijama de Natal, né? Que tem que ter, tipo, ou renas, sabe? Ou ele tem que ter... É que o teu tem árvores de Natal, tem pinheiros. Não, amor, ele tem, tipo, pinheiro do frio, do inverno. Ele tem os floquinhos de neve, entendeu? Só o que tá acontecendo aqui. Não, tem que ser renas presentes. Verde, vermelho. Their stuff finally came up. We're working with us, so. It's alright. Okay. All right, $10,000 or more in cash, currency, any pets on board? No. Anything coming in from, that you purchased in Canada? What kind of product? Did you buy anything in Canada that you're bringing into Alaska? Things like pasta, Pasta's fine. canned Any goods. big item things that you're gonna give to a friend? No, know no. anybody? Nothing like that? Alright. Safe travel. Thank you so Thank much. you. Have a nice one. Bye-bye. Não conheço ninguém, moça. Do Alasca. Gostaria de conhecer. É isso? É isso? É isso? É isso? Acabou? Chegamos ao Alasca oficialmente? Agora sim, oficialmente, chegamos ao Alasca. Nosso último destino. A última fronteira. A última cruzamos fronteira. É incrível, é inexplicável. Sempre que a fronteira é assim, tudo junto, a gente fica meio perdido. Tipo, tá, é só isso, tem que fazer mais É alguma muito coisa. esquisito. É muito bom, é muito prático. Mas quando você dá a saída no mesmo lugar onde você dá a entrada no próximo país, não tem nada do carro pra fazer e tal. A gente que vem acostumado de América do Sul e América Central, a gente fica meio... É, e a gente tava sempre acostumado, né? Assim, vai ter um negocinho aqui pra fazer, tem que passar em tal lugar antes, não pode esquecer isso. Então sempre tinha um pulo do gato, e nessas fronteiras aqui não tem mais, né? Não dá pra explicar assim o que a gente sente de estar aqui, tudo branco em volta, nevando nas árvores, é maravilhoso. É bonito demais. E a gente sabe que muitas pessoas acharam que era muito tarde pra gente vir, ou que não era o momento certo, porque tinha uma expectativa de que a gente viesse como outros viajantes no verão, ou no final do verão, né? Mas chegar aqui com essa neve caindo, chegar aqui É muito bonito. com a neve caindo, com tudo branco, que era a imagem que eu tinha, a expectativa que eu tinha do Alasca, e eu achei que a gente não ia chegar aqui com neve, porque não tinha essa perspectiva, era pra gente ter vindo antes e as coisas foram acontecendo, a gente foi demorando, mas eu não faria de outro jeito, sabe? Porque do jeito que a gente chegou ali, eu acho que isso me deixou mais anestesiada, assim, sabe? A cena que eu imaginava do Alasca, a cena que eu imaginava de o que era a gente estar aqui. O mais louco é que quando a gente chegou ali não tava nevando, começou a nevar quando Sim. a gente chegou na placa. A gente chegou na placa, deu alguns minutos, a neve começou a cair. E do nada começou a nevar muito, assim. Foi um presente mesmo. Então é isso, chegamos no Alasca. Chegamos. E agora é conhecer, descobrir, entender como é que é viver em uns lugares mais remotos do planeta, como é que é a vida no Alasca. Tem noção Que a gente chegou aqui, que a gente vai morar no Alasca por um tempo? cara, não dá pra... É difícil explicar o que a gente sente, assim. Difícil. É emoção. A gente não tinha certeza nem se a gente era capaz de construir um motorhome, sabe? Pensar que a gente construiu tudo sozinho. E a gente chegou aqui, sabe? Não dá pra explicar. A gente espera que vocês tenham gostado de acompanhar a nossa jornada até o Alasca.
quanto tempo que a gente tá falando, né? Pra vocês acompanharem a nossa jornada até o Alasca. E agora a gente tem que agradecer por você ter acompanhado tudo até aqui. Mas a nossa viagem não acaba, a nossa jornada não acaba. E você vem junto com a gente além do Alasca. Então se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nada, porque vai ter muita coisa aqui, nesse lugar tão incrível. E também, depois a gente continua, a nossa viagem não termina. Se você ainda não usa Nomad, lembra que aqui na descrição vai estar o link e o cupom pra você aproveitar até $20 de cashback. E a gente se vê então no próximo vídeo diretamente do Alasca.